Olá, senhores! Estamos aí com uma questãozinha de lançamento oblíquo, uma questão do Enem, e uma questão lançamento oblíquo padrão complicado, né? É aquela questãozinha que você vai perceber que você vai ter que trabalhar com sisteminha, né? Não vai dar para trabalhar com uma resposta direta aí. Bom, eu não vou ler o texto, tá? Vou resumir a questão aí, senão fica 10 minutos só de leitura. Olha só, ele fala de um jogo, né? Ele fala que o texto ou a figura é extraída de um jogo que chama Bang Bang, onde o participante A e o participante B, eles têm que, através de uma bala de canhão, acertar o canhão até destruir esse canhão. Ou com uma bala apenas já destrói, não sei, tá? Não é da minha época o jogo. E aí, olha só. Ele fala que esse canhão, num certo tiro, então tem aí uma situação que ele fala isso, ó. Com base nas distâncias dadas e olha só, e mantendo o último ângulo de disparo, qual deveria ser aproximadamente o valor da velocidade V0 que permitiria o disparo efetuado pelo canhão B atingir o canhão A? E tem mais um detalhe. Ele fala que ele sabe que a bala disparada anteriormente, com um ângulo θ de 53 graus, passou tangenciando o ponto P. Então, no meio do texto, ele deu algumas situações que são garantidas para nós, né? Então, percebam que a bala de canhão que vai sair de dentro desse canhãozinho aqui, ó, ela com certeza vai realizar um lançamento oblíquo aqui, uma trajetória, ó, vai passar tangenciando no ponto P e chegar lá no canhão para nós. Pelo, mas eu não preciso me preocupar com esses 10 metros? Não, porque ele já garantiu no texto. Ele fala, ó, que sabe-se que no disparo anterior, com o ângulo de 53 graus, ela tangencia o ponto P, certo? Aí ele fala, no jogo o G é igual a 10, considere seno θ e cosseno θ, expressiva ação, com base nas distâncias dadas e mantendo o último ângulo de disparo, que a gente já grifou ali, né? O θ de 53 graus, então, ele quer saber qual deve ser esta velocidade inicial de disparo aqui para nós. Fechou? Então, olha só que bacana, ó. O que nós temos aqui como referência é que esse carinha aqui, ele vai ser lançado com uma velocidade. Eu vou aumentar um pouquinho ela aqui, tá? Essa velocidade é V0 e ele quer que a gente calcule essa velocidade de lançamento da bala. Problema em lançamento oblíquo, quando você não tem o tempo e também não tem a velocidade inicial, não a componente, mas a velocidade inicial real, muito provavelmente você vai cair no sistema, tá? Segundo ponto, lançamento oblíquo e lançamento horizontal. Não misturem as informações. O que está na horizontal, você só compara com o que está na horizontal. E o que está na vertical, você só compara com o que está na vertical, certo? A única coisa que é comum para eles é o tempo. A gente decompõe esse movimento, então a gente pega um movimento real e trabalha com ele na vertical e na horizontal, trabalha com as decomposições, mas tudo isso ocorre simultaneamente. Então os tempos é que são iguais para nós. É estilo desenho do Papaléguas. Lembra do Papaléguas do Coyote? O Coyote fazia uma curva no penhasco rapidão, o Papaléguas fazia a curva rapidão, o Coyote passava reto. Quando ele passava reto, ele ia andando, até que ele parava. Quando ele percebia que não tinha chão, aí que ele caía. É o que nós vamos fazer. Ou só vai na horizontal, ou só vai na vertical. Não misture as informações. Então, olha só. Percebam que na vertical, esse carinha aqui, ó, ele possui uma componente desta velocidade, ó, que eu vou chamar de V0, Y. Então, é a velocidade inicial, só que na direção Y para nós. Peão, por que, que ela é VY 0? Porque nós sabemos que na vertical, esse corpo aqui ele possui uma aceleração da gravidade. Então tem uma aceleração que vai variar o valor da velocidade conforme ela vai subindo ou descendo. Então no início ela tem uma velocidade, no final ela pode ter uma velocidade diferente. Esse carinha também tem uma componente na horizontal, que eu vou pôr aqui na cor azul. Então aqui, se a gente projetar esta velocidade aqui, essa velocidade está na direção x e eu vou chamar de Vx. E por que eu não vou chamar de Vx0 ou V0x? Porque na horizontal não existe nenhuma aceleração. Isso significa que essa velocidade nem aumenta nem diminui, ela se mantém constante. E que o exercício garantiu para nós é que este ângulo de lançamento em relação à horizontal, ele quer que se mantenha o mesmo do lançamento anterior, que era o ângulo θ
que vale 53 graus para nós. Isso significa que nós conseguimos aqui determinar quanto que vale o nosso VY0. O VY0 é o vetor que eu estou decompondo, que é o V0, vezes, como eu projeto ele sem o ângulo θ entre eles, o ângulo θ está entre Vx e V0, não entre V0y e V0. Então, esse VY0 é o V0 sem o ângulo θ. Um dia uma aluna chegou para mim e falou, não, Pedro, porque na vertical sempre é o seno, não é? Não, é porque o ângulo normalmente é dado com horizontal, então a vertical fica sendo o seno. Mas se ele inverter o ângulo e der em relação à vertical, ela passaria a ser o cosseno, então toma cuidado aí, tá? O nosso Vx aqui, ele vai ser o vetor que eu estou decompondo, que é o V0, só que agora ele é projetado entre eles com o ângulo θ, então ele fica sendo cosseno de θ para nós. Como esses valores de θ e cosseno θ ele já deu, percebam que o V0 seno θ vai ficar V0 vezes o seno de 53, que ele deu como 0,8. Aqui vai ficar apertado. Vou colocar para baixo. Então, o VY0 fica sendo o seno θ, que é 0,8 vezes o V0. Enquanto que o nosso Vx, ele fica sendo cosseno θ, que vai ser 0,6, que foi dado, né? Vezes o V0. Fechou? Agora, nós vamos olhar o seguinte. Na vertical, além de ter a velocidade vertical no início, além de ter a aceleração, se eu olhar para uma determinada trajetória na vertical, eu sei qual é a posição horizontal aqui para nós, ó. Então, essa posição vertical, né? A altura que essa bala de canhão parte ali do canhão A, eu vou chamar essa altura de 0. E eu sei também qual é a altura que ele vai chegar aqui no final, ó. Quando ele chegar no canhão B, essa altura final, ela vale a posição 35 metros para nós, certo? Isso é o que nós temos na vertical. Na horizontal, se a gente olhar para um eixo X aqui apontando para a esquerda, a gente percebe que essa bala de canhão sai de uma posição 0 e vai chegar aqui, nesta projeção horizontal, numa posição que representa 120 metros à frente da posição inicial. Olha as cores, presta atenção nas cores. Ó. Se você tiver a possibilidade na hora dos seus estudos, trabalha com cores diferentes. Perceba que eu estou colocando tudo na vertical em vermelho e tudo na horizontal em azul, certo ou não? Na vertical, meninos, sempre vai ser o que? Movimento uniformemente variado, já que a nossa aceleração é a própria aceleração da gravidade, que é constante. E se a aceleração é constante, garante para nós um movimento uniformemente variado. Uma equação que nós temos pronta aí para trabalhar é aquela S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2 vezes o t quadrado. A chamada equação do sorvetão eu gosto de chamar de super sorvetão. E essa equação a gente pode trocar agora pelos elementos que nós temos representados nesse exercício, no exercício tipo de lançamento horizontal, lançamento oblíquo. Eu vou usar até uma equação que eu não gostava de trabalhar, mas conheci um professor, o professor Gustavo Castro, lá de Uberaba, Uberlândia, e gostei muito da técnica que ele usa, que é trocar por S sendo a altura final, S0 a nossa altura inicial, a velocidade inicial na vertical, obviamente, que é o nosso V0, vezes o tempo. Presta atenção na cor. Olha o que eu estou fazendo aqui, ó. Menos a aceleração da gravidade, que nesse caso, como eu coloquei o eixo Y positivo para cima, a gravidade é contrária a ele, então vai ser negativa, né? Vezes o tempo ao quadrado. Então, agora nós adequamos a equação do sorvetão, a equação horária dos espaços, para os dados que nós temos aqui trabalhando na vertical. Percebo que, ao final do processo, a altura final que esse corpo se encontra vale 35 metros. A posição que ele estava no início, a altura inicial, vale 0. O VY0, ele vale 0,8 vezes o V0, que é o que nós queremos. O tempo t eu estou colocando em verde porque ele é comum tanto na vertical como na horizontal. Menos a gravidade que vale 10. 10 por 2 fica 5 vezes o t ao quadrado. Como aqui eu tenho duas equações,
perdão, duas incógnitas, eu vou manter essa primeira equação desse jeitão aqui, ó. Para achar a segunda equação, nós vamos trabalhar no nosso movimento uniforme, já que a nossa Vx ela é constante. Então, na horizontal, a gente sempre trabalha com movimento uniforme. E aí, a equação da velocidade, que nós conhecemos, é velocidade ΔS sobre ΔT. Movimento uniforme não tem muito o que trabalhar, né? No nosso caso aqui, adequando para as grandezas, né, que nós temos, seria o Vx, o ΔS na direção x, dividido pelo intervalo de tempo. O tempo eu vou colocar em verde. Então, por que você coloca o tempo em verde? Porque para e pensa, o tempo que demorou para esse cara subir até o 35 é o mesmo tempo que demora para ele se arrastar na horizontal, os 120 metros. O tempo é comum para os dois. Então, colocando os dados que nós temos, ó, o Vx vale 0,6 vezes V0. É igual delta SX, que nós sabemos que vale 120 metros aqui, o que ele vai percorrer. Tudo isso dividido pelo tempo t. E agora você tem duas equações, duas incógnitas. Você vai montar um sisteminha, ó, é V0 e t nas duas equações. Então aqui eu vou isolar dessa forma. Ó. Eu vou passar o t multiplicando o V0. Então vai ficar t vezes o V0. Igual 120 dividido por 0,6 e 120 dividido por 0,6. Isso aqui vai dar 200. Fechou? Dessa forma, senhores, olha só. Eu vou poder jogar agora essa bagaça aqui dentro, ó. Perceba que aqui dentro eu tenho V0 vezes T, certo ou não? Eu vou fazer dois traços aqui para a gente poder organizar, mas lembre-se que numa prova aberta você não pode fazer isso, tá? Então, olha só, agora na nossa equação vermelhinha vai ficar 35 é igual. O zero já some, aí fica o 0,8 vezes o t vezes V0, que nós vamos trocar por 200, menos o 5 vezes o nosso t ao quadrado. Esse 5t ao quadrado que está negativo, ele passa para o outro lado da igualdade e fica positivo. Tudo isso vai ficar igual ao 0,8 vezes 200, que é 160, e o 35 que está positivo passa para o outro lado negativo. Então a gente vai chegar que esse t ao quadrado é igual ao 160 menos 35, que vai dar 125. E o 5 que está multiplicando passa dividindo, 125 dividido por 5. Graças a Deus dá 25, né? Raiz quadrada de 25, a gente descobre que o tempo vale 5 segundos. Então, o tempo que demora para a bala sair do canhão A, B e chegar no canhão A, vale 5 segundos. Ou seja, se esse tempo vale 5 segundos e o que ele pede para a gente calcular é o V0, a gente vai chegar que esse V0 vai ser 200 dividido por 5, que dá para nós 40 metros por segundo. Uma questãozinha bem trabalhosa e normalmente numa questão de lançamento oblíquo, se você não tiver V0 e não tiver tempo, você vai ter que trabalhar com um sisteminha. Em outras palavras, é o tipo de questão que você pula no dia do teu vestibular. Deixa para fazer depois, no 3/5 de prova, 3/4 de prova. Quando você estiver no final, já tiver feito tudo aquilo que você sabe fazer, aí você cede um pouquinho de tempo numa questão dessa, fechou? Numa prova aberta, aí vale até a pena você montar as equações. Ó. Pô, deixa eu analisar, pô, montou uma, montou outra, depois você vem, trabalha e vê o que acontece. Fechou, meninos? Eu espero que você tenha gostado e não tenha cansado, né? Eu cansei. Mas se você curtiu, curte o vídeo aí para ajudar a gente. Se inscreve no canal, me segue no Instagram. Tô colocando dicas toda semana aí para vocês, para o nosso Enem agora 2024. E a gente segue aí com os exercícios. Um grande abraço a todos. Até a próxima.